Crime premeditado, sábado 7 de janeiro. Por volta de 11h30 da noite, Rosélia Maria Martins Caldas, de 50 anos, voltava para casa após deixar o namorado no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Em determinado momento, o veículo para. A mulher era seguida pelo ex-marido, José Dirceu Caldas, de 61 anos, e o filho dele, Jonatas Caldas, de 39 anos. O enteado desce do carro do pai e entra no veículo da madrasta. Começa ali a sequência que terminaria no assassinato que chocou a Araucária. Em frente à Repar, na cidade da região metropolitana, a mulher sai do veículo e corre. De acordo com testemunhas, Rosélia gritou por socorro antes de ser atingida por 3 tiros, 2 nas costas e 1 na cabeça. A polícia confirmou que o carro de Rosélia estava com rastreador. Por isso, Dirceu sabia exatamente a localização dela. Faz 3 meses que ele está com o rastreador no veículo. Assim que ela terminou o casamento, então, provavelmente. Provavelmente. E ela sabia? A gente sabe. Ela desconfiava. Mas ele tinha falado para ela que tinha tirado. Para não levantar suspeitas, o ex-marido chegou a ir ao velório e enterro da empresária. Nas fotos de família, José Dirceu e Rosélia apareciam sempre juntos. Os registros felizes escondiam um relacionamento abusivo marcado pelo ciúme. Foram 34 anos de casamento. José Dirceu imaginava que não seria desmascarado, mas a polícia descobriu e prendeu ele e o filho em uma pensão no bairro Tatuquara, 9 dias depois do crime. Os dois foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. José Dirceu e Jonatas Caldas vão à júri popular. Noite de 12 de janeiro. A polícia é acionada por vizinhos que ouviram tiros em uma casa em Campo Largo. Ao chegar no local, os policiais encontram mãe e filha mortas violentamente na sala. As vítimas eram Emily Richauski Traques, de 17 anos, e a mãe dela, Daniele Richauski Fávaro, de 41 anos. As primeiras informações apontavam para um acerto de contas envolvendo o padrasto de Emily. Mas assim que a polícia iniciou as investigações, encontrou mensagens no celular da garota que indicavam um nome: Wilson de Jesus Farias, padrinho da adolescente. Ele teria encomendado os assassinatos para acobertar um histórico de estupros. Ele tinha uma relação de confiança da família, né? Era uma pessoa de dentro da casa da família. E ele se sentiu ali acuado quando a vítima, ela diz que iria contar isso para sua mãe, e que de fato ela faz. O Wilson, de 35 anos, teria iniciado os abusos quando Emily tinha 11 anos de idade. Um mês após as mortes de mãe e filha, a polícia conseguiu prender o homem. Depois de ser transferido para o complexo médico penal, o acusado fugiu em 14 de maio. 4 meses depois, em 7 de setembro, Wilson foi encontrado morto em uma casa no litoral do Paraná. 9 de abril, mais um feminicídio. A vítima dessa vez é Nayara Paula da Conceição Silva, de 29 anos. Jovem, estudante de artes, sorridente e com muitos planos. Na última publicação em uma rede social, Nayara estava feliz. O que ela não sabia é que horas depois seria a vítima do ex-companheiro, Luiz Fernando Leite, de 37 anos. A jovem estava ajustando a vida após o fim do relacionamento, que durou cerca de 1 ano. Com a desculpa de buscar algumas coisas, Luiz Fernando voltou ao apartamento no bairro Santa Cândida, disposto a matar. A Nayara estava com as vestes livres de sangue, vestes limpas, e com 2 cortes na região da mama, que foram causa da sua morte, porém a roupa não estava cortada, o que traz indícios aqui de que ela foi morta sem as roupas. Nayara levou 2 facadas no peito e estava com um cabo USB enrolado no pescoço. Luiz Fernando foi quem chamou socorro. Conforme a polícia, ele também se feriu em uma tentativa de suicídio e foi encontrado deitado ao lado do corpo da vítima. Nós recebemos o laudo de equipamento de pesquisa, o equipamento eletrônico dele, né, onde a gente observa que houveram algumas pesquisas, né, que comprovam a tese que a polícia vinha utilizando já, de que ele teria simulado uma cena de suicídio. O Ministério Público denunciou o ex-companheiro de Nayara por homicídio qualificado. Ele segue preso pelo crime.
Noite de 31 de maio. O corpo de Franciele Gusso Rigoni, de 36 anos, é encontrado esfaqueado dentro do próprio carro em Colombo. Ali começava uma intensa investigação que chegou a Adair José Lago, de 39 anos, marido da vítima, e o comparsa dele, Wesley Lopes, de 28 anos. Segundo a polícia, no dia do crime, Adair saiu da casa onde morava e buscou Wesley. Os dois compraram uma touca e um par de luvas. Na sequência, seguiram até a residência do casal, onde mataram Franciele. Dívidas com sites de apostas e pirâmides financeiras teriam sido os motivos para Adair ter matado a esposa para ficar com o seguro de vida dela. Adair vinha sendo cobrado, chegou a pedir dinheiro a parentes de Franciele. Mesmo assim, o casal morava de aluguel em um condomínio de luxo em São José dos Pinhais. Na madrugada em que o corpo de Franciele foi encontrado, Adair esteve no local e disse que o casal teria sofrido um sequestro. Antes do velório, o homem foi até a delegacia com parentes da esposa para prestar esclarecimentos. A história não convenceu e Adair foi preso no cemitério durante o velório da esposa. Os delegados da delegacia do Alto Maracanã chegando aqui no local, para fazer a condução do principal suspeito de ter cometido o crime. Adair, o que você tem a falar, Adair, em relação ao crime? Você matou a sua esposa, Adair? Se defender, Adair? Laudos do Instituto de Criminalística confirmaram que havia sangue humano na residência do casal. Um tapete queimado e o carro de Adair também tinham sangue, além de um troféu de bronze que foi usado para acertar a vítima várias vezes na cabeça. Se precisa da perícia para comprovar. Tem uns respingos ali. Olha, essa mancha aqui, ó. Essa mancha pode ser mancha de sangue, olha. No dia 26 de julho, quase um mês depois do crime, Wesley foi preso no interior do Paraná. Ele e Adair foram indiciados por homicídio qualificado. Os dois permanecem detidos. 22 de julho. Pessoas se divertiam dentro de um bar no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, quando foram atacadas com golpes de faca por um homem. O agressor era João Guilherme Pacheco Flores, de 27 anos. 4 pessoas foram atingidas. A mais grave delas, Mauri José Gluz, de 49 anos, morreu no local. Tirou uma faca desse tamanho lá e começou a desferir facada de todo mundo. Pirou, surtou. O cara surtou. João Guilherme contou em interrogatório que havia sido expulso de casa e há dias não tomava medicamentos controlados. Ele alegou no seu interrogatório que ele teve um surto e não se lembrava de nada, Ele diz que tomava remédios controlados, ele não tinha tomado naquele dia. O jovem foi denunciado por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio. Um crime que continua sem respostas. No dia 15 de agosto, um corpo dentro de uma mala em Campo Largo mobilizou a polícia. A bagagem foi abandonada em um terreno baldio e fazia tempo que o cadáver estava lá. Na época, moradores ficaram assustados. Foi uma cena chocante aqui para nós moradores. Nunca imaginamos passar por uma situação dessa, Então, estão todos abalados na região. A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda laudos do Instituto de Criminalística. O corpo ainda não foi identificado. As informações preliminares que nós temos são informações que se trata de uma pessoa adulta. A idade não é possível estimar. Os exames que foram feitos preliminarmente, eles atestam a ausência de sinais de lesão e que se trata de uma mulher. 16 de agosto, o servidor do Tribunal de Justiça do Paraná, Marden Marcelo Leite Carneiro, de 55 anos, desaparece de forma misteriosa em Pontal do Paraná. Colegas de trabalho e familiares estranharam a ausência de Marden, que era sempre participativo nos grupos de WhatsApp. Quando eles perguntam para ele de médico e tal, ele espera de mandar mensaginha todos os dias de manhã, bom dia, boa noite, aquelas coisas. O carro de Marden foi encontrado em chamas no dia 18 de agosto, a 5 quilômetros da casa dele. Mas o corpo só seria localizado quase um mês após o desaparecimento, às margens da PR-407, bem próximo da cidade de Paranaguá, em avançado estado de decomposição. 2 jovens de 18 e 23 anos foram presos por envolvimento na morte do servidor. Segundo o delegado, a dupla confessou ter matado Marden. Eles encostaram um veículo que estava já sem combustível e lá o primeiro suspeito, o agente de 23 anos,
ele levou a vítima a um mato próximo à rodovia e lá ele desferiu golpes com um pedaço de madeira que ele encontrou no mato e foi assim que causou a morte da vítima. Os suspeitos continuam detidos. Para a polícia, o crime teria sido motivado por homofobia. O preço passou assim, ó, num piscar de olhos. Mas, infelizmente, não para as famílias das pessoas que morreram assassinadas neste ano. No segundo episódio aqui da nossa Retrô do BG, você vai relembrar os crimes mais chocantes agora de 2023. Casos que o nosso Balanço Geral acompanhou de perto, com todos os detalhes, para que você estivesse por dentro dessas situações que aconteceram e que levaram embora histórias, amores de alguém. Um crime premeditado, sábado 7 de janeiro. Por volta de 11h30 da noite, Rosélia Maria Martins Caldas, de 50 anos, voltava para casa após deixar o namorado no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Em determinado momento, o veículo para. A mulher era seguida pelo ex-marido, José Dirceu Caldas, de 61 anos, e o filho dele, Jonatas Caldas, de 39 anos. O enteado desce do carro do pai e entra no veículo da madrasta. Começa ali a sequência que terminaria no assassinato que chocou a Araucária. Em frente à Repar, na cidade da região metropolitana, a mulher sai do veículo e corre. De acordo com testemunhas, Rosélia gritou por socorro antes de ser atingida por 3 tiros, 2 nas costas e 1 na cabeça. A polícia confirmou que o carro de Rosélia estava com rastreador. Por isso, Dirceu sabia exatamente a localização dela. Faz 3 meses que ele está com o rastreador no veículo. Assim que ela terminou o casamento, então, provavelmente. Provavelmente. E ela sabia? A gente sabe. Ela desconfiava. Mas ele tinha falado para ela que tinha tirado. Para não levantar suspeitas, o ex-marido chegou a ir ao velório e enterro da empresária. Nas fotos de família, José Dirceu e Rosélia apareciam sempre juntos. Os registros felizes escondiam um relacionamento abusivo marcado pelo ciúme. Foram 34 anos de casamento. José Dirceu imaginava que não seria desmascarado, mas a polícia descobriu e prendeu ele e o filho em uma pensão no bairro Tatuquara, 9 dias depois do crime. Os dois foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. José Dirceu e Jonatas Caldas vão à júri popular. Noite de 12 de janeiro, a polícia é acionada por vizinhos que ouviram tiros em uma casa em Campo Largo. Ao chegar no local, os policiais encontram mãe e filha mortas violentamente na sala. As vítimas eram Emily Richauski Traques, de 17 anos, e a mãe dela, Daniele Richauski Fávaro, de 41 anos. As primeiras informações apontavam para um acerto de contas envolvendo o padrasto de Emily. Mas assim que a polícia iniciou as investigações, encontrou mensagens no celular da garota que indicavam um nome: Wilson de Jesus Farias, padrinho da adolescente. Ele teria encomendado os assassinatos para acobertar um histórico de estupros. Ele tinha uma relação de confiança da família, né? Era uma pessoa de dentro da casa da família. E ele se sentiu ali acuado quando a vítima, ela diz que iria contar isso para sua mãe, e que de fato ela faz. O Wilson, de 35 anos, teria iniciado os abusos quando Emily tinha 11 anos de idade. Um mês após as mortes de mãe e filha, a polícia conseguiu prender o homem. Depois de ser transferido para o complexo médico penal, o acusado fugiu em 14 de maio. 4 meses depois, em 7 de setembro, Wilson foi encontrado morto em uma casa no litoral do Paraná. 9 de abril, mais um feminicídio. A vítima dessa vez é Nayara Paula da Conceição Silva, de 29 anos. Jovem, estudante de artes, sorridente e com muitos planos. Na última publicação em uma rede social, Nayara estava feliz. O que ela não sabia é que horas depois seria a vítima do ex-companheiro, Luiz Fernando Leite, de 37 anos. A jovem estava ajustando a vida após o fim do relacionamento, que durou cerca de 1 ano.
Com a desculpa de buscar algumas coisas, Luiz Fernando voltou ao apartamento no bairro Santa Cândida, disposto a matar. A Nayara estava com as vestes livres de sangue, vestes limpas, e com dois cortes na região da mama, que foram causa da sua morte, porém a roupa não estava cortada, o que traz indícios aqui de que ela foi morta sem as roupas. Nayara levou 2 facadas no peito e estava com um cabo USB enrolado no pescoço. Luiz Fernando foi quem chamou socorro. Conforme a polícia, ele também se feriu em uma tentativa de suicídio e foi encontrado deitado ao lado do corpo da vítima. Nós recebemos o laudo de equipamento de pesquisa, equipamento eletrônico dele, né, onde a gente observa que houveram algumas pesquisas, né, que comprovam a tese que a polícia vinha utilizando já, de que ele teria simulado uma cena de suicídio. O Ministério Público denunciou o ex-companheiro de Nayara por homicídio qualificado. Ele segue preso pelo crime. Noite de 31 de maio. O corpo de Franciele Gusso Rigoni, de 36 anos, é encontrado esfaqueado dentro do próprio carro em Colombo. Ali começava uma intensa investigação que chegou a Adair José Lago, de 39 anos, marido da vítima, e o comparsa dele, Wesley Lopes, de 28 anos. Segundo a polícia, no dia do crime, Adair saiu da casa onde morava e buscou Wesley. Os dois compraram uma touca e um par de luvas. Na sequência, seguiram até a residência do casal, onde mataram Franciele. Dívidas com sites de apostas e pirâmides financeiras teriam sido os motivos para Adair ter matado a esposa para ficar com o seguro de vida dela. Adair vinha sendo cobrado, chegou a pedir dinheiro a parentes de Franciele. Mesmo assim, o casal morava de aluguel em um condomínio de luxo em São José dos Pinhais. Na madrugada em que o corpo de Franciele foi encontrado, Adair esteve no local e disse que o casal teria sofrido um sequestro. Antes do velório, o homem foi até a delegacia com parentes da esposa para prestar esclarecimentos. A história não convenceu e Adair foi preso no cemitério durante o velório da esposa. Os delegados da delegacia do Alto Maracanã chegando aqui no local, né, para fazer a condução do principal suspeito de ter cometido o crime. Adair, o que você tem a falar, Adair, em relação ao crime? Você matou a sua esposa, Adair? Se defender, Adair? Laudos do Instituto de Criminalística confirmaram que havia sangue humano na residência do casal. Um tapete queimado e o carro de Adair também tinham sangue, além de um troféu de bronze que foi usado para acertar a vítima várias vezes na cabeça. Você precisa da perícia para comprovar. Tem uns espinhos ali. Olha, essa mancha aqui, ó. Essa mancha pode ser mancha de sangue, olha. No dia 26 de julho, quase um mês depois do crime, Wesley foi preso no interior do Paraná. Ele e Adair foram indiciados por homicídio qualificado. Os dois permanecem detidos. 22 de julho. Pessoas se divertiam dentro de um bar no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, quando foram atacadas com golpes de faca por um homem. O agressor era João Guilherme Pacheco Flores, de 27 anos. 4 pessoas foram atingidas. A mais grave delas, Mauri José Gluz, de 49 anos, morreu no local. Tirou uma faca desse tamanho lá e começou a desferir facada de todo mundo. Pirou, surtou. O cara surtou. João Guilherme contou em interrogatório que havia sido expulso de casa e há dias não tomava medicamentos controlados. Ele alegou no seu interrogatório que ele teve um surto e não se lembrava de nada, né? Ele diz que tomava remédios controlados, ele não tinha tomado naquele dia. O jovem foi denunciado por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio. Um crime que continua sem respostas. No dia 15 de agosto, um corpo dentro de uma mala em Campo Largo mobilizou a polícia. A bagagem foi abandonada em um terreno baldio e fazia tempo que o cadáver estava lá. Na época, moradores ficaram assustados. Foi uma cena chocante aqui para nós moradores. Nunca imaginamos passar por uma situação dessa, né? Então, estão todos abalados na região. A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda laudos do Instituto de Criminalística. O corpo ainda não foi identificado. As informações preliminares que nós temos são informações que se trata de uma pessoa adulta.
A idade não é possível estimar. Os exames que foram feitos preliminarmente, eles atestam a ausência de sinais de lesão e que se trata de uma mulher. 16 de agosto, o servidor do Tribunal de Justiça do Paraná, Marden Marcelo Leite Carneiro, de 55 anos, desaparece de forma misteriosa em Pontal do Paraná. Colegas de trabalho e familiares estranharam a ausência de Marden, que era sempre participativo nos grupos de WhatsApp. Quando eles perguntam para ele do médico e tal, ele era de mandar mensagem a todos os dias de manhã, bom dia, boa noite, aquelas coisas. O carro de Marden foi encontrado em chamas no dia 18 de agosto, a 5 quilômetros da casa dele. Mas o corpo só seria localizado quase um mês após o desaparecimento, às margens da PR-407, bem próximo da cidade de Paranaguá, em avançado estado de decomposição. 2 jovens de 18 e 23 anos foram presos por envolvimento na morte do servidor. Segundo o delegado, a dupla confessou ter matado Marden. Eles encostaram um veículo que estava já sem combustível e lá o primeiro suspeito, o agente de 23 anos, ele levou a vítima a um mato próximo à rodovia e lá ele desferiu golpes com um pedaço de madeira que ele encontrou no mato e foi assim que causou a morte da vítima. Os suspeitos continuam detidos. Para a polícia, o crime teria sido motivado por homofobia.